Tá começando agora a quarta live de História para a Polícia Militar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Marconi Cabo e hoje a gente vai falar sobre a crise do Império. Conteúdo quente para a prova da polícia, hein? Vamos chegando, sejam bem-vindos, galera. Boa noite, pessoal já vai chegando, vai mandando boa noite aí, boa noite. Salve, guerreiro! Boa noite, quem for chegando vai mandando mensagem aqui que eu já vou respondendo no chat. Eu quero isso daqui bem animado, eu quero isso daqui com uma energia bem alta. Sabe por quê? Porque você vai ser futuro policial ou futura policial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, beleza? Então eu quero vibração, eu quero empolgação, porque essa live vai ser assim, vai ser com animação, vai ser com empolgação, vai ser com tudo. Eu só dei aquela paradinha, aquela enrolada básica pro pessoal ir entrando e agora a gente vai começar, porque eu não vou enrolar muito nessa live não, eu vou direto, porque eu sei que você não tem tempo a perder, então você quer aprender um conteúdo valioso, a gente vai resolver exercício e vai sair daqui sabendo mais, estando mais preparado. Bora lá? Para começar, como eu começo todas as minhas aulas, seja no presencial, seja no online, eu vou falar uma frase mágica e você vai falar essa frase comigo, porque todo mundo que já teve aula comigo e já foi aprovado falava essa frase mágica. Eu vou dizer, primeiramente, oficialmente, boa, e você vai mandar noite, beleza? Combinado, você vai escrever no chat e vai falar em casa. É para acordar a mãe, é para acordar o pai, é para acordar a esposa, é para acordar o marido, é para acordar as crianças, hein? Bora lá? Primeiramente, oficialmente, boa noite! Boa noite! Vamos começar e bora lá! Eu vou fazer uma mágica. Para quem já está acostumado com a minha live, sabe que eu faço uma mágica bem legal. Aqui do lado, que para você eu acho que é lado esquerdo, para mim aparece no lado direito. Enfim, no lado esquerdo você vai ver o data show, o slide. Enquanto eu vou falando, ele vai aparecendo para você. No lado direito, o meu rosto te explicando. História para PEMERGE, professor Marconi Cabo. Vamos falar do que, hein? Qual o tema de hoje? O tema de hoje, como você está vendo, está aparecendo três coisas. Peraí. Vamos. Para facilitar a tua vida, a história do Brasil é dividida. Tem o período colonial, o Brasil Império, o Brasil República e por aí vai, tá? Então a gente está dentro do Brasil Império. Momento que vai da independência do Brasil em 1822 até 1889. Boa noite, guerreira! Sejam bem-vindos, galera. Vamos entrando aí. Brasil Império, então, vai da independência à proclamação da República, beleza? De 1822 a 1889. Dentro do Brasil Império tem outros períodos. Primeiro reinado, você tem o período regencial e o segundo reinado. Então, ou seja, dentro de Brasil Império, o que a gente vai falar está contido no segundo reinado. Período que vai de 1840 a 1889. O que marca o segundo reinado? É o momento que o Brasil foi comandado por ele, Dom Pedro II. Então, ou seja, dentro do Brasil Império, o momento que Dom Pedro II comandou o Brasil se chama Segundo Reinado. E dentro do Segundo Reinado, a gente vai falar um monte de coisa. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o quê? A crise do Império. Os últimos 19 anos do Segundo Reinado que levaram ao fim do Império e à proclamação da República. Beleza? É isso que a gente vai falar. Se a gente olhar as últimas duas provas da Polícia Militar, esse era o último conteúdo do edital. Então, se a polícia copiar o edital anterior, essa é a última aula tua. Tipo assim, é o último conteúdo. É aqui que fecha o edital. É pra falar gabarito! Entendeu a empolgação? Beleza? Show de bola? Manda pra mim aqui. Então, quem tá tudo ok, quem entendeu, já manda aqui. Ok, mestre. Ok, professor. Ok, Marconi. Já vai mandando aí. Tá de boa? Show de bola? Vem pra mim, então. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou começar já polêmico já. Vou ser polêmico. Polêmico, você não gosta de polêmica? Então vamos lá. O que é o poder? Diz aí pra mim. O que é o poder? Ah, Marconi, o poder é o poder. Não. Defina. Bora lá, diz aí, bota aí no chat aí. Fica com vergonha não, bora, escreve. Eu quero ver você participando comigo. Bora. O que é o poder? Ah, Marconi, poder é toda vez que eu posso mandar em alguém. Gostei. Eu vou até botar em tela cheia. Opa. Peraí que ele ficou maluco aqui, calma aí. Eu vou até colocar aqui em tela cheia pra gente ver aqui o que é o poder, hein? O que é o poder? Vai, diz pra mim, o que é o poder? O que é o poder? Poder
ele é duas coisas. A primeira coisa que você precisa saber, poder é quando você manda em alguém. Quando você consegue mandar em alguém, você está exercendo poder. Pensa o coronel da polícia militar. Ele chega para o soldado e fala, soldado, cumpra a missão. O soldado diz, sim, senhor, e faz. O coronel está exercendo poder sobre o soldado. Então, a primeira coisa, poder é você conseguir realizar coisas, é você conseguir dar ordens, é você conseguir delegar e você ser obedecido. Legal. A segunda coisa que você precisa saber é que poder é uma ilusão. Como assim, Marconi? Poder é uma ilusão. É só você parar para perceber o seguinte, imagina que todos os coronéis da polícia do estado do Rio de Janeiro apontassem as armas para os seus soldados. E agora imagina que todos os seus soldados apontassem as armas para os seus coronéis. Imagina que doideira, vai. Comenta aí para me dizer o que você acha disso. E aí me diz uma coisa, teria mais soldado dando tiro em coronel ou coronel dando tiro em soldado? Teria muito mais soldado dando tiro em coronel do que coronel dando tiro em soldado, porque tem poucos coronéis e muitos soldados. Moral da história, quem é que ganharia no tiroteio? O soldado. Se o soldado ganharia no tiroteio, na realidade, quem tem poder de fato? É o soldado. Caraca, Marconi, você explodiu minha cabeça aqui agora. Porra, se nós, soldados, temos tanto poder, por que a gente obedece o coronel? Porque essa é a mágica do poder. É um pequeno grupo fazendo toda a população o obedecer. Você sabe por que o governador do estado é poderoso? Porque o coronel obedece ele. Ó, a população obedece o soldado obedece o coronel obedece o governador. A população obedece o carcereiro obedece quem? O ministro. Não é melhor, o secretário de segurança pública. O secretário de segurança pública obedece quem? O governador. O bandido preso obedece quem? A decisão do juiz. A decisão do juiz tem a ver com a Constituição, mas tem a ver também, dependendo, se for, por exemplo, um desembargador, quem escolhe o desembargador é o próprio governador. Então, se você parar para imaginar, o que é o poder? O coronel só tem poder porque o major obedece ele. O major só tem poder porque o capitão obedece ele. O capitão só tem poder porque o tenente obedece ele. O tenente só tem poder porque o sub obedece ele. O sub só tem poder porque o sargento obedece ele. O sargento só tem poder porque o cabo obedece ele. O soldado só tem poder porque, na verdade, o soldado tem poder sobre a população porque ele tem arma, ele é a lei, enfim, ele aplica a lei na própria população. Então, quando você vai vendo, o poder ele é uma grande pirâmide. Isso é o poder. Quando eu explico para você a proclamação da República, que é o assunto de hoje, tá? O que na verdade ocorre ali é ou um golpe ou uma revolução. No final da live você vai me dizer o que você acha. E todo golpe ou toda revolução é quando aqueles que têm o poder perdem o poder. Imagina que os coronéis decidissem não mais obedecer ao governador. Os juízes não obedecessem mais o governador. O povo não obedecesse mais o governador. Os carcereiros não obedecessem mais o governador. Ninguém, cara, os professores, ninguém obedecesse mais o governador. Ele teria poder? Não. Então, para você entender a nossa live de hoje, como que o imperador perde o poder, você tem que entender sobre exatamente o que é o poder. Beleza? Show de bola! Eu imagino que deu aí um estalo na cabeça, né? Já vai mandando suas dúvidas aí. Eu vou facilitar para você. Eu vou melhorar a tua vida. Eu vou melhorar a sua vida e vou fazer um desenho, tá? Eu vou desenhar aqui uma mesa, tá? Marconi, isso não parece uma mesa para mim. Finge que parece uma mesa e fala aí, pô, Marconi, o desenho tá bonitão, entendeu? Vamos mentir para mim. Essa mesa é a mesa do poder. Logo, quem tá no topo da mesa tem o quê? Poder. Legal. Vamos lá. Quem é que tinha mais poder no Brasil Império? Diz aí, vai, fala aí, escreve aí. Pô, isso aí. O imperador. Quem tinha mais poder era o imperador. Dom Pedro II. Esse cara tem o poder. Só que por que ele tem o poder? Por que eu estou usando uma mesa? Só dá para colocar uma coisa em cima da mesa, como está o meu computador, a minha câmera aqui agora, só é possível colocar uma coisa em cima da mesa porque a mesa ela tem perna para dar suporte. Só é possível colocar uma coisa em cima da mesa porque tem perna para segurar a mesa. Ou seja, Dom Pedro II só tem poder porque ele tem apoio. Essas pernas aqui representam apoio. Quem apoia o imperador? Você saberia dizer quem é que apoiava o imperador? Quem é que sustentava o poder do imperador? Diz aí, hein? Vai. Quero ver se você sabe aí. Vai colocando aí
Quando você vai colocando aí, eu vou escolher uma cor bacana. E sumiu aqui o nosso desenho. Sumiu tudo, mas não tem problema não. Essas coisas ocorrem mesmo. Como dizia Faustão, quem sabe faz ao vivo. Então bora lá. Eu vou desenhar aqui de novo. Beleza, pera aí, eu vou desenhar aqui de novo. Dom Pedro II é o tempo que vocês vão me respondendo aí quem dava apoio para o imperador. Vai dizendo aí o que vocês acham aí. Beleza? Quem é que dava suporte? Quem é que dava o poder? Vamos ver quem respondeu correto. Vamos ver aí. Bora lá. Ó, quem é que dava poder para o imperador? O povo. O povo. Claro, sem apoio do povo, tu não manda. Tenta imaginar um presidente que não tem apoio do povo, um imperador que não tem apoio do povo, um governo que não tem apoio do povo. Tá, estamos no século XIX, então 1800 e pouco. Tem televisão? Não. Tem computador? Não. Tem internet? Não. Pô, a maior parte da população sabia ler e escrever? Não. Então quem é que diz pro povo o que é certo e o que é errado? A igreja. Então a igreja é fundamental. Imagine que a igreja não apoia você. Todo mundo vai domingo para a missa e imagine todos os padres falando: o nosso imperador é filho de Satã. Imagina um negócio desse, cara. Então a igreja é fundamental. Outro, o exército. Marconi, por que o exército? Cara, é quem tem arma. Imagine hoje se o povo resolvesse dar um golpe no Bolsonaro e partir 1 milhão de pessoas para Brasília. Quem é que ia defender o Bolsonaro? O exército. Ia ser uma guerra civil? Ia, mas o exército apoia quem comanda. Muito bem, e por fim, os latifundiários. Quando eu digo latifundiários, nós estamos dizendo de fazendeiro. Marconi, eu sempre tive essa dúvida aí. Por que fazendeiro tinha tanto poder, hein? Por que o fazendeiro era tão poderoso, hein? Por que o fazendeiro fazia todas essas coisas aí? Cara, para pensar comigo. Dinheiro é importante? Sim. O Brasil era um país agroexportador. Logo, quem tinha mais dinheiro? Os fazendeiros. Então, essa galera representa o poder econômico do Brasil. Tá. Nos municípios, quem eram os prefeitos? Os fazendeiros. Quem eram os vereadores? Os fazendeiros. Quem eram os deputados? Os fazendeiros. Senadores? Os fazendeiros. Claro que não todos, mas em sua maioria. A maioria dos governadores eram o quê? Fazendeiros. A maioria dos juízes eram o quê? Fazendeiros. Ou seja, a administração do Brasil estava na mão de quem? Dos fazendeiros. As armas do Brasil estavam na mão de quem? Do exército. O poder de manipular, informar, ensinar, instruir e guiar a população estava na mão de quem? Da igreja. E esse é o grupo que tem poder, tá? O povo tem poder pra cacete, só não sabe que tem poder. Infelizmente não luta pelos seus direitos e não sabe reivindicar o poder que tem. O povo é como se fosse um cara muito forte com a cabeça meio retardada, sabe? Não tem noção do poder que tem. Esses 4 aqui davam suporte para o imperador. Sabe como que o império acaba? Imagine agora, vamos fazer o seguinte, você imaginou. Então, Dom Pedro está em cima de uma mesa e os fazendeiros são uma perna, o exército é uma perna, a igreja é uma perna, o povo é uma perna, certo? Agora imagine que a gente vai pegar uma serra. Eu e você estamos com uma serra na mão. E a gente vai cortar a perna dos latifundiários. Vamos cortar a perna da igreja. Vamos cortar a perna do exército. Tem como uma mesa se sustentar com uma perna só? O que vai acontecer com a mesa? Ploft. Cair. Sabe como é que Dom Pedro II perde o poder? Sabe como o Brasil deixa de ser um império? Ele deixa de ser um império, eu vou te contar por quê. Porque a igreja, o exército e os latifundiários deixaram de apoiar o império. No momento que eles deixaram de apoiar o império deixou de existir. Caraca, Marconi, que explicação! Tudo fez sentido agora na minha cabeça. Muito obrigado, Marconi. Caraca, fez sentido. Valeu, cara. Obrigado mesmo. Sim, fez sentido. Só que como é que isso foi que aconteceu, hein? Como é que foi o passo a passo? É sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou explicar os motivos pelo qual a igreja, o exército, os latifundiários deixaram de apoiar Dom Pedro II. Vamos lá para essa viagem rumo à história? Então, bora lá. Nós vamos chamar isso de as questões. O que são as questões? Questão é por que a igreja deixou de apoiar, por que os fazendeiros deixaram de apoiar, por que o exército deixou de apoiar. Então, isso são as questões. Não existe um motivo para o fim do império, existem vários, beleza? Lembrando, qualquer dúvida, manda aqui no chat, beleza? Manda aqui, pode mandar aqui que eu tô aqui para tirar sua dúvida. Vamos lá. Questão religiosa é como que a igreja começou a fazer oposição ao império. Vamos entender o motivo? Bora que eu vou te explicar. Eu vou escrever aqui para facilitar a tua vida. Vamos lá.
Existia o seguinte, no Brasil, anota aí, no Brasil, tá? A igreja fazia parte do Estado. Anota aí. No Brasil, a igreja fazia parte do Estado. O que significa isso? Hoje, a igreja ela é livre, tá? Ela não tem nenhuma relação com o Estado, não. Mas na época, a igreja fazia parte do Estado. O catolicismo era a religião oficial do Brasil. E, por exemplo, para você votar, para você poder votar para presidente, para deputado, senador, você tinha que comprovar, por exemplo, que você era católico. A única religião que você podia manifestar na rua era a igreja católica. Então, é como se a igreja fosse um órgão do governo, sabe? Tipo, o governo não toma conta da educação, das Forças Armadas. O governo, ele controlava a igreja. Show de bola? Então, no Brasil, a igreja fazia parte do Estado. Legal, 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 legal. Além disso, tinha um negócio chamado de beneplácito. Anota essa parada aí. Beneplácito. O que era o beneplácito? O imperador tinha, anota aí, poder de veto. Como assim? Ó, funciona o seguinte, o Papa dá uma ordem para as igrejas católicas do mundo todo, só que no Brasil, para ela ser aplicada, ela tinha que ser aprovada pelo imperador. O nome disso é beneplácito. Então o imperador pode dizer sim, o imperador pode dizer não. O imperador pode dizer sim, o imperador pode dizer não. Então, ou seja, o Papa dá a ordem, mas quem decide se vai ser cumprido ou não é Dom Pedro II através do seu beneplácito. O Papa da época, chamado de Papa Pio IX, ele fez um documento, o documento de Papa se chama Bula. Ele fez um documento chamado Bula Syllabus. E nesse documento chamado Bula Syllabus, ele expulsava os maçons da igreja. Maçom, quem faz parte da maçonaria, sabe? Então, o Papa estava expulsando os maçons da igreja católica do mundo todo, ou seja, ele não queria nenhum maçom fazendo parte de uma irmandade religiosa. Então, ele expulsou. E essa medida foi cumprida no mundo todo. Só que assim que ela chegou no Brasil, o que aconteceu no Brasil, Dom Pedro tinha o beneplácito papal, não tinha? Vou voltar aqui. Pera aí, sumiu minha caneta, voltei aqui, ó. No Brasil, anota aí, no Brasil, Dom Pedro II vetou. Quando Dom Pedro II vetou, a toda. Quando Dom Pedro vetou, ele falou, não vamos expulsar maçom nenhum. Primeiro motivo, alguns acreditam que Dom Pedro era maçom, Dom Pedro II ninguém sabe. Dom Pedro I a gente tem certeza, era maçom mesmo, foi o grão-mestre da maçonaria. O segundo a gente não sabe, no segundo a gente tem dúvida. Mas os grandes ministros, os grandes apoiadores do governo eram maçons, Caxias, Visconde Rio Branco e vários outros que apoiavam Dom Pedro, tá? Eram maçons. Dom Pedro entendeu que não seria legal brigar com essa galera, então ele resolveu brigar com o Papa, doideira, né? Então ele vetou a medida. Quando ele vetou, rapaz, teve um monte de bispo da igreja católica que começou a ficar puto. Eu não vou respeitar isso não! Caramba, de novo aconteceu isso daqui, peraí. Volta lá. Deixa eu voltar aqui. Aí. Eu não vou respeitar isso não! Eu sou fiel ao Papa e não ao Imperador! Que se dane a lei! E aí o bispo de Olinda mandou expulsar a maçom da igreja católica. Expulsa mesmo, que se foda! Eu não posso falar isso. Expulsa mesmo, que se exploda! E expulsou a maçom. O imperador, eu falei que não podia expulsar! Então o imperador mandou prender o bispo da igreja católica. Tem noção disso, cara? Ele mandou prender um bispo. Gerou uma confusão do cacete. O Papa mandou mensagem pro imperador. Olha que confusão desgraçada. O povo manifestou. A situação foi bem ruim, tá? A situação foi bem ruim. E no final o imperador teve que voltar atrás. Ele soltou os bispos, que além do bispo de Olinda teve outros bispos. Ele soltou o bispo, a situação acalmou. Beleza? Os bispos... Ok, os bispos se reuniram e tomaram a decisão. A gente não quer mais um império tomando conta da gente. A melhor coisa é que o império acabe. Não é que os padres fizessem uma revolução contra o governo, mas eles tomaram uma decisão. No dia que alguém tentar lutar contra esse governo, no dia que alguém tentar montar uma república,
nós não seremos a favor da República. Nós, desculpa, não seremos a favor do Império. Nós seremos a favor da República. É dizer o seguinte, meu irmão, eu tô aqui. Eu não vou lutar contra o Império, mas no dia que isso estiver caindo, eu vou ajudar a tombar. Isso é a questão religiosa. Então vem comigo aqui. Vamos fazer uma mágica aqui? Vamos fazer uma mágica? Vamos tombar então uma perna, tá? Vamos pegar a cor vermelha e marca um xizinho aqui. Tem como uma mesa se sustentar com 3 pernas? Tem. Tem, se não tiver nada muito pesado, mas dá uma bambeada, não dá? Isso é questão religiosa. Como que a igreja deixou de apoiar. Vem agora a chamada questão militar. E a questão militar, a primeira coisa que você precisa entender sobre a questão militar, o que que é? Como que os militares fizeram uma oposição ao Império? A primeira coisa que você precisa entender é que ela foi gradual. Não entendi, Marconi. Ó. Questão religiosa é um fato, pá, que faz o clero deixar de apoiar o imperador. Só que imagina que a perna do exército que faz a questão militar, imagina que essa perna, tá? Ela fosse uma perna de ferro. E agora imagine que a questão militar é uma ferrugem. O que eu quero dizer? De 1870 a 1889, os militares foram gradativamente deixando de apoiar o exército até acabar. Então, ou seja, não foi um processo que ocorreu do dia para a noite, foi um processo gradual, foi um processo lento. Eu vou explicar para você, então, o motivo. Esse aqui, o que eu vou falar agora, eu não vou escrever não, eu vou só falar, então quem quiser anotar já coloca aí. Quem tiver alguma dúvida já vai mandando, beleza? Que eu vou respondendo. Sejam bem-vindos de novo, quem tá chegando depois aí, me mandando um abraço. Um abração aí pros meus amigos, para minhas amigas, meus alunos, professores que estão chegando aí. Boa noite, galera. Vamos chegar mesmo, mas vamos com foco. O nosso foco hoje é ser policial, certo? Então eu quero ajudar você a ser policial, ensinando esse conteúdo valioso. Então bora lá. Foi um processo, então, gradativo. Como é que rola? De 1864 a 1870, houve a Guerra do Paraguai. E na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro, ele cresce, ele fica mais poderoso, ele se moderniza. E aí em 1870, cara, tipo, volta o exército brasileiro, um exército incrível, o exército, tipo assim, surreal. Nós éramos o segundo maior exército da América, o maior exército da América Latina. A gente volta extremamente poderoso. E a gente volta, e no Império tinha o seguinte, toda vez que alguém fazia um negócio grandioso, o imperador dava um título de nobreza. Barão, visconde, conde, marquês, duque, por exemplo. Caxias foi duque. O único cara a ganhar o título de duque no Brasil sem ser parente de algum imperador, tá? Então, assim, foi o único que ganhou o duque por mérito mesmo. Pô, Marquês do Paraná, Marquês de Abrantes e tantos outros marqueses que a gente tem, enfim. Então, ou seja, era um título, era um reconhecimento. O imperador falando, cara, eu vou te transformar em nobre porque você fez algo significativo. Legal. Tirando Caxias e tirando o general Osório, os outros generais voltam pensando, cara, eu vou ganhar um título de nobreza, eu vou ser reconhecido, e não ganham nada. Aí os caras ficam, pô, vários fazendeiros safados, sem vergonha, estão aí ganhando título, estão aí com destaque, estão aí mandando bem, e a gente tá aqui sem título nenhum. Então isso já começa a gerar uma tristeza, uma rusgazinha. Imagina que nessa perninha do exército dá uma rachadinha. 2. O Brasil entra numa crise econômica ferrada, uma crise econômica horrível. E aí os militares que queriam ter gratificação, aumento de salário, reconhecimento, pô, foram 6 anos de Guerra do Paraguai, meu irmão, entendeu? Foram, claro, 5 anos e meio, mas se você parar pra olhar, foram de 1864 a 1870, tá? Então é o seguinte, pô, os caras ali, pô, louca porque começou no final de um ano e terminou no início de outro, por isso 5 anos e meio. E eles querendo, por reconhecimento, não tiveram aumento salarial. Pô, isso já virou um negócio meio outro. Terceiro, não foram chamados para fazer parte do governo. Os militares começaram a criar um projeto de poder. O que é projeto de poder? Começaram a sonhar em ocupar o poder, em entrar para o poder. Só para você ter uma noção, quem comandava o Uruguai era um general, quem comandava a Argentina era um general, quem comandava o Paraguai era um general, quem comandava o Equador era um general. A maioria dos países da América eram comandados por militares. E o Brasil, que tinha o maior exército da América Latina, não era convidado nem para um ministério.
Então os militares começaram a entender que enquanto existisse o império, eles não teriam poder. Ou seja, para que eles tivessem poder, precisaria ter um novo governo. Só que pensar isso, meu irmão, é golpe. E pensar isso é proibido. Então eles começaram a pensar isso mais lento, mais gradual, mais aos poucos, mais devagar. No entanto, após a Guerra do Paraguai, os militares se tornaram abolicionistas. Na Guerra do Paraguai tinha o Batalhão dos Voluntários da Pátria. Muitos dos voluntários da pátria eram ex-escravos, pessoas que eram escravizadas, se alistavam no governo, o governo comprava alforria para lutar. Então, muito soldado brasileiro, muito capitão, muito general, meu irmão, só sobreviveu na guerra porque tinha um ex-escravo lutando do lado dele. Então, o exército volta abolicionista. Assim que acaba a Guerra do Paraguai, eles não ganham aumento de salário, não ganham título de nobreza, não ganham reconhecimento, tão puto pra cacete, foge um lote de escravos da cidade do Rio de Janeiro. Dom Pedro manda com que os militares vão atrás desses ex-escravos. Eles se recusam. É a primeira vez que o exército deixa de obedecer ao imperador. Eles se recusam. Eles falam, não vamos obedecer não. Se a gente lutou com ex-escravos, não seremos nós que iremos perseguir escravos. Isso gera um grande ponto, gera um imbróglio. Dom Pedro acaba perdoando os militares envolvidos, mas a partir dali fica um sentimento. A gente precisa lutar contra o império. A gente precisa criar um novo projeto de poder. É aí, então, que os militares começam a defender um negócio chamado positivismo. Em 1870, talvez tivesse, em 1873, talvez tivessem 10 positivistas no exército brasileiro. Em 1889, a maioria já defendia o positivismo. Entendeu? Como que a gente pode entender o positivismo? Vamos lá. O positivismo, ele foi inspirado em Augusto Comte. Era um cara europeu, Augusto Comte, um europeu que defendia esse projeto, tá? Foi inspirado em Augusto Comte. Quem defendia esse projeto aqui? Esse projeto foi proposto pelos militares e o que eles queriam? Eles queriam que o Brasil tivesse um governo centralizado. Como assim um governo centralizado? Uma espécie como se fosse quase uma ditadura militar. Um governo muito poderoso, com ministérios fortes, com secretarias fortes, com governo forte, com polícia forte, com exército forte. Então eles queriam um governo centralizado que pudesse impor a ordem no Brasil. No ponto de vista da economia, eles queriam uma economia em que o Estado intervisse. Como assim o Estado intervesse? O Estado intervém. Como assim? O Estado ia criar indústria, o Estado ia criar fábrica, o Estado ia oferecer educação, o Estado ia qualificar a população, ou seja, qual era o lema deles? O lema deles era o seguinte, que o Estado deveria garantir a ordem para, com a ordem, se obter o progresso econômico. Tá de sacanagem, Marconi? É daí que vem a nossa frase ordem e progresso? Sim, a frase original é amor por princípio, a Deus, a pátria, a família, ordem por base, progresso por fim. Essa frase é do Augusto Comte, inspirou os militares e como os militares proclamaram a República do Brasil, é por isso que essa frase está na nossa bandeira, beleza? Isso é o positivismo. Esses caras então começaram a defender isso. Então vamos olhar aqui para a perna do exército, deixa eu voltar aqui. Eu quero que você imagine que ela não deixou de apoiar o Dom Pedro de primeira, mas ela vai com o tempo criando rusgazinhas. Até que no dia 15 de novembro ela vai romper, mas na hora certa eu te explico isso, beleza? Vamos agora para outra questão chamada de questão republicana. Gradativamente depois da Guerra do Paraguai, mais e mais pessoas acreditavam que a república era o melhor caminho. Os Estados Unidos era uma república, certo? A maioria todos os países da América, à exceção do Brasil, eram repúblicas. Até alguns países da Europa, como a França, estavam virando república. Então a mentalidade da época é que a república era o melhor caminho, que a república era a melhor coisa, que a república era a melhor solução. Então uma galera começa a defender a república, principalmente uma classe média intelectualizada. Pessoas que tinham feito universidade. Vou dar um exemplo, um grande nome dessa época, que fundou um jornal republicano, que escreveu muito, que se tornou popular, que se tornou famoso, veio da classe média,
Depois foi o Rui Barbosa. Silva Jardim, entre tantos outros, são chamados republicanos históricos. Legal. A maioria dos fazendeiros apoiavam o imperador. Por quê? Existia uma relação quase que sagrada no Brasil. Dom Pedro apoiava a escravidão e apoiava os fazendeiros. Os fazendeiros apoiavam a escravidão e apoiavam Dom Pedro. Não entendi, Marconi. Estamos no final do século XIX. Estamos em 1870, 1780, 1780. A maioria dos países do mundo já tinham abolido a escravidão, tá? Pelo menos do mundo ocidental. A maioria dos países do mundo tinham abolido a escravidão. O Brasil era um país que estava demorando para abolir a escravidão. A elite brasileira era uma elite escravocrata, ou seja, a elite brasileira amava a escravidão. Só para você ter uma noção, eu ainda vou fazer uma live aqui de independência do Brasil para contar isso. Deixa eu chegar próximo ao 7 de setembro para eu fazer isso daí. Mas só para você ter uma noção, era para o Brasil ser 20 países. O Brasil só foi um único país unificado, não só por isso, mas tem outros motivos, mas um grande motivo para que o Brasil fosse um país unificado era para manter a escravidão. Te explico com calma no momento certo. Mas existia um pacto. Os grandes fazendeiros apoiavam o império, não é só porque eles amavam o império, é porque eles acreditavam que essa era uma excelente forma de fazer o Brasil ser um país unido. E o país unido era mais fácil manter a escravidão. Então, a maioria dos latifundiários brasileiros apoiavam Dom Pedro. Mas tinha um grupo de fazendeiros que não gostavam de Dom Pedro. Que grupo de fazendeiros esse? Eram os grupos de fazendeiros de São Paulo. Os caras que produziam café. A partir de 1870, São Paulo se tornou a região mais rica do Brasil por causa do café. Ela acabou se tornando a grande exportadora de café, um local chamado de Oeste Paulista. Era muito café e, consequentemente, muito dinheiro. Esses caras tinham muito dinheiro. Então tenta imaginar um monte de paulista com muito dinheiro. Mas muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro e pouco poder. Marconi, por que pouco poder? Porque Dom Pedro II, ele tinha uma equipe do lado dele. Marquês aqui, Duque aqui, ele já tinha uma galera do lado dele. E ele não convidava os paulistas para governar com ele. Ele não chamava os paulistas. Então eu tinha uma galera muito rica, mas com pouco poder. Entendeu? Manda aqui para mim aqui se você tá entendendo. Manda aqui se você tá compreendendo. Entendeu? É uma galera muito, muito, muito rica com pouco poder. Então sabe o que esses caras começaram a fazer? Esses caras criaram um projeto de poder. Como assim? O que a gente precisa fazer para ter poder? E eles tiveram uma ideia. Sabe, no Império a gente não manda em nada. Mas se o Brasil virar uma república, a gente vai mandar. Peraí, Marconi, você tá me dizendo que os fazendeiros apoiavam a república porque eles queriam poder? Ué, quantas vezes você não já ouviu na vida que as pessoas são capazes de fazer tudo pelo poder? Isso é o poder. Você tá entendendo, meu irmão? Isso é o poder. E, cara, aula de história tem que ser assim, cara. Aula de história não tem que ser um decoreba, não, entendeu? Aula de história tem que ser assim, pra você entender. E é por isso que eu falo, cara. Se você quer ser policial militar, você tem que vir com a gente aqui no Missão PEMERG. Depois eu vou falar do curso, mas você tem que estar aqui com a gente, cara. Se essas lives que você assiste, você gosta tanto, imagina você ter toda a história do Brasil pro seu edital, pra sua prova da Polícia Militar assim, de forma descontraída, de forma para entender história mesmo, entendeu? Porque depois que você entende, é fácil resolver questão. Quer ver? No final da live eu vou resolver 4 exercícios. Você que vai resolver comigo. Você vai ver que você vai conseguir resolver. Vem comigo aqui. Segue firme aí que eu tô gostando de ver você. E eles criaram um projeto de poder. Que projeto de poder? Em 1873, tá? Eles criaram o Partido Republicano Paulista e começaram a defender a República. Bora lá! Vamos lá, o que eles queriam? Primeira coisa, os paulistas queriam que o Brasil fosse igual aos Estados Unidos, então inspirado nos Estados Unidos. Eles queriam que o Brasil fosse igual aos Estados Unidos. Como fazer para o Brasil ser igual aos Estados Unidos? Primeira coisa, eles queriam que o Brasil tivesse o federalismo. Marconi, o que é o federalismo? Federalismo é um negócio que tem nos Estados Unidos, hoje o Brasil também é federalista, que significa autonomia, anota aí, hein? Dos estados. Anota aí. O que é a autonomia dos estados? Lá nos Estados Unidos,
meio que é como se cada estado fosse quase um país. Não entendi, Marconi. Explico. Os estados têm autonomia. Tipo, tem estado que tem pena de morte, tem estado que não tem. Quem decide é o estado? Cara. Tem estado, por exemplo, que drogas são liberadas. Colorado, tu compra 1 quilo de maconha e leva pra casa. Sei lá, é como se estivesse comprando carne. No Texas, parceiro, é proibido. Você comprar maconha, tu vai pra cadeia. Você tá entendendo? Cada estado cria suas próprias leis. Lá é como se cada estado tivesse autonomia e o país fosse um conjunto de estados. É como se fosse Estados Unidos da América. Bum! Entendeu por que o país tem esse nome? E eles queriam isso, o federalismo. Outra coisa que esses caras queriam. Eles queriam um governo, eles queriam uma república, ou seja, pouca centralização de poder. Chamamos isso de república liberal. República liberal é aquela que você vota no presidente, tem 3 poderes. É igual o Brasil, pô. Constituição, enfim, isso que eles queriam, beleza? E por fim, como é que tinha que ser a economia? Na economia, eles queriam uma economia liberal, ou seja, nessa economia aqui o Estado não intervém. Repare que é bem diferente do modelo dos militares. O modelo do militar, ordem e progresso. O modelo dos cafeicultores é federalismo e liberdade. Essa é a diferença. Ambos queriam o fim do império, mas queriam repúblicas diferentes. Isso é a questão republicana. Agora, tá na hora de você... Marconi, volta lá para eu fazer um print? Tá. Volta aí. Faz o print aí, beleza? Faz o print aí que eu vou beber água. Bebeu? Vem agora. Agora tá a hora pra gente fechar isso daqui. Vem. Pra você entender agora. Questão abolicionista. A elite brasileira amava a escravidão, defendia a escravidão, queria um Brasil escravista unido. Só que o povo começou a querer o fim da escravidão. Principalmente depois da Guerra do Paraguai. Porra, o mundo todo, meu irmão, tinha abolido a escravidão. O mundo todo. Então as pessoas iam pra rua. Fim da escravidão. Fim da escravidão. Fim da escravidão. Os políticos não queriam acabar com a escravidão, mas o povo tava lá. Fim da escravidão. Fim da escravidão. Foi um negócio lindo de se ver. Sabe? O povo indo pra rua mesmo. Mas o que os políticos fizeram? Os políticos começaram a enrolar. Começaram a criar leis abolicionistas não para abolir a escravidão, mas para enrolar, para fazer ela durar o máximo tempo possível. O Visconde do Rio Branco cria a Lei do Ventre Livre, também conhecida como Lei Rio Branco. Lei Visconde do Rio Branco, desculpa. A Lei Visconde do Rio Branco, ou chamada Lei do Ventre Livre, dizia o seguinte, todos os filhos de escravos são livres, ou seja... Imagine que, sei lá, eu sou um escravo, Ana, minha esposa, é uma escrava, nós somos escravos, a gente casa, a gente tem um filho, o nosso filho é livre. Show de bola? Filhos de escravos eram livres, mas entre aspas. Era a função do senhor cuidar da criança até os 8 anos de idade, tá? Até os 8 anos de idade o senhor tinha que cuidar da criança. Com 8 anos de idade, a família e o senhor decidiam se mandavam a criança para o orfanato ou se a criança continuava com o senhor. Caso a criança continuasse com o senhor iria alimentar a criança. Em troca, a criança ia fazer pequenos trabalhos. Na prática, na teoria, filho de escravo é livre. Na prática, você tem um escravo até os 21. Entendeu? Se ligou? É uma forma de você dar uma enrolada no processo. O povo aceitou, o povo ficou feliz, mas o povo continuou protestando. Printa aí. E nessa do povo protestando, o ministro Saraiva propôs libertar todos os escravos com maior de 60. Caraca, isso gerou manifestação, protesto. E o ministro Saraiva saiu do poder. Entrou no lugar um tal de Cotegipe, que terminou de aplicar a lei. A lei ficou conhecida como Saraiva-Cotegipe porque começou com um e terminou com o outro. Ela libertava os maiores de 60. Ah, sacanagem, né, meu irmão? Pô, pouquíssimos escravos chegavam aos 60. E aí imagina que você chegou aos 60, cara. Tu ficava livre. E tu não construiu dinheiro, tu não tem casa, tu não tem uma família, sim, sabe? Tu não tem uma casa pra ir. Pô, tu vai pra onde? Vai morar na rua? Sabe o que os escravos faziam? Pediam permissão pro senhor pra continuar na fazenda.
Quando tudo isso estava rolando, Dom Pedro II ficando velho, ficando cansado e colocando a filha dele para governar cada vez mais. Ele viajava, deixava a filha, viajava, deixava a filha. O nome da filha, Princesa Isabel. Isabel entendeu que o povo queria o fim da escravidão. Então Isabel articulou tudo o que ela podia para criar uma lei que fizesse o povo amar ela. De fato, o povo amou ela. Lei Áurea, 13 de maio de 1888. Essa daqui não tem letra miúda, não. Essa daqui, ela liberta os escravos. É linda a lei. Só tem um problema. Quando Isabel faz isso daqui, tá pronto? Olha o que vai acontecer. A maioria dos fazendeiros que defendia o império... Lembra comigo? Deixa eu voltar aqui para facilitar. A maioria dos fazendeiros defendia o império por causa da escravidão. Quando a princesa Isabel articula a lei que abole a escravidão no Brasil, a maioria dos fazendeiros deixam de apoiar o império e viram o quê? Republicanos. É o que a gente chama do republicano do 13 de maio, ou seja, o cara que ficou republicano. Por quê? Por que ele virou republicano? Por quê? Por causa do fim da escravidão. Moral da história, mais uma perna deixa de apoiar. Agora imagina que a nossa mesa está com 2 pernas. Só que a perna do exército está bem ruim. Dom Pedro, muito esperto, sabe o que ele fez? Botou para comandar o exército um monarquista. Um cara que amava a monarquia e odiava a república. Seu nome, Marechal Deodoro. Ele falou, meu irmão, eu vou botar um comandante, porque a situação tá ruim. Pô, os fazendeiros já não estão me apoiando muito. A igreja já não tá me apoiando muito. Pô, eu tenho que me garantir no povo e no exército. Só que vários coronéis, vários generais, vários capitães diziam, irmão, eu quero a república. Ele botou quem? O Deodoro, porque o Deodoro garante. O Deodoro tava ali. E essa foi a jogada. Até que, em 1889, o Brasil resolve dar uma grande festa para a Marinha do Chile. Aonde? Numa ilha que fica no centro do Rio de Janeiro, chamada de Ilha Fiscal, onde os fiscais da alfândega brasileira analisavam as mercadorias que entravam no Brasil. Esse foi uma grande festa e foi a última festa do Império. Ficou conhecida como o último baile do Império. Só pra você ter noção, era vinho pra caramba. Cara, era muito vinho, era champanhe, o menu era em francês, lagosta, cerveja. Fábricas de cerveja foram criadas para atender essa festa. A Boêmia, por exemplo, que era criada em Petrópolis, enfim. Então é o seguinte, muita cerveja, muita farra e muita putaria rolou na festa. As mulheres usavam tipo um espartilho, um negócio assim pra prender o seio e deixar, né, o peito maior. De trás dela fiscal era espartilho espalhado de manhã pra tudo que é lado, ou seja, a galera ia lá, dava uma asinha, tirava o espartilho pra botar aquela porcaria de novo, já doidão. E aí, doideira, meu irmão, a galera enlouqueceu. Quem foi chamado pra festa? A elite brasileira. Quem não foi chamada pra festa? Generais. Que isso, Marconi? Os generais do exército não foram chamados e os paulistas também não. Ficaram muito putos. E aí esses caras então se reúnem, isso ocorre em novembro de 1889, e marcam um complô. Eles dizem, tem um jeito do Brasil virar uma república. A gente precisa convencer o Deodoro a virar republicano. Porque se o chefe do exército virar republicano, os outros generais já queriam república. A maioria dos coronéis queriam república. Se esse cara virar republicano, porra, a gente tem fazendeiro, militar e a igreja querendo a república. A gente proclama a república. Como fazer o Deodoro virar republicano? Eu gostaria de ter mais 20 minutos, 30 minutos de live aqui para contar com detalhes o que aconteceu. Essa história é incrível, é uma conspiração desgraçada, é uma das histórias mais fascinantes da história do Brasil. Mas eu vou reduzir por causa do horário que ainda tem que fazer exercício, certo? Mas de uma forma geral, acaba a festa, Dom Pedro vai para Petrópolis, escreve uma carta para o ministro do Império dando ordens do que fazer. Pegam a carta, rasgam a carta, criam uma outra carta, criam um documento falso. Nesse documento falso, fingiam que o imperador queria prender Deodoro, criaram outros documentos. Enfim, moral da história, começam a mentir nas mensagens.
de tal forma que o Deodoro fica assustado. Sem entender nada, ele começa a pensar, caraca, o imperador quer me prender, caramba, o imperador tá contra mim, caraca, tá tudo contra mim, meu Deus, o que que eu faço? E o Deodoro, então, preocupado, percebendo no meio daquela conspiração, eu cortei muita coisa, tá? Uma conspiração é fascinante. Percebendo com medo de tudo isso, os latifundiários chegam pra ele e falam, porra, Deodoro, tu tem duas escolhas, irmão. Tu tem duas escolhas. Como é que tem um telefone de cadeia me ligando? Então é o seguinte, cadê? Deixa eu pegar aqui ligar aqui minha caneta. Você tem duas escolhas. Opção A, você é preso, não vai ser preso nada, mas conspiração. Ou você vai ser preso no Império ou se torna o presidente da República. Me diz, o que você prefere? Pensa que você está no lugar de Deodoro. Ser preso na monarquia ou virar o presidente da República? Deodoro, então, pergunta para os outros militares, é isso que vocês querem? E eles dizem sim. Tira 3 cadeiras de uma mesa. O que que acontece? Tomba. Isso ocorreu quando? No dia 15 de novembro de 1889. Aonde? No centro do Rio de Janeiro, numa praça chamada de Paço Imperial, a sede do poder do imperador. Paço Imperial. No Paço Imperial, eles fizeram o quê? A proclamação da República. Qual o nome dessa praça hoje? Praça 15. 15 de novembro, dia da proclamação da República. Com os militares, eles fazem um passeio na rua, que esse foi um passeio, tá? No centro do Rio de Janeiro, o povo não entende nada. E aí, meu irmão, a maioria dos senadores, somos a favor da República. A maioria dos deputados, somos a favor da República. A maioria dos governadores dos estados, somos a favor da República. A maioria dos prefeitos, somos a favor da República. No meio desse caos, um pequeno grupo ainda pensa em se unir com o imperador para lutar pelo império. Só que Dom Pedro acha que derramar sangue não era uma coisa boa. Então Dom Pedro aceita ir para o exílio. Quando Dom Pedro vai para o exílio, os que defendiam a república dizem, queremos república. E aqueles que ainda queriam o império pensam, pô, sem o imperador aqui, como que a gente vai montar uma república? A gente não vai. Desculpa. Sem o imperador aqui, como que a gente vai ter um império? A gente não vai, então é melhor aceitar a república. E é nesse episódio que o Brasil deixa de ser um império e vira uma república. Beleza? Manda mensagem aí, me diz aí se entendeu, se foi tranquilo. Responde aí se compreenderam isso daí. A gente vai fazer mais 4 exercícios, mas enquanto isso, espera aí, que minha caneta voou. Na minha empolgação, cara, minha caneta voou. Ó, minha caneta voou, mas já voltei aqui. E ó, minha caneta, me empolguei, tá vendo? Meu irmão, a gente se empolga mesmo. E é assim que o Brasil deixa de ser uma república. Beleza? Deixa de ser um império e vira uma república. Deixa eu fazer o jabá aqui agora, antes da gente fazer os exercícios. Acalma aí, aguarda aí que a gente vai fazer exercício rapidinho. Você tá querendo ser policial? Se você tá querendo ser policial, eu quero falar pra você o seguinte. Eu, Marconi Cabo, e essas feras que vocês estão vendo aí, olha. Leonardo Martins, que já até apareceu aqui para dar um oi, de língua portuguesa. Professor brilhante, 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 brilhante. Fez um curso completo para vocês. Cara, são muitas aulas. E, se eu não me engano, são mais de 40 aulas. Chicão dos Direitos Humanos, cara, que vocês já viram a live. Divertido pra caramba, sabe tudo. Fez um módulo incrível, História Comigo. Cara, das grandes navegações até esta aula de hoje, tá? Essa aula de hoje tá lá também. E aí eu conto com detalhes como foi a proclamação da República. Eu conto como foi essa conspiração. Vem estudar comigo que você vai ver lá. E lá, como não tem as restrições aqui do YouTube, eu falo um monte de coisa que aqui eu não posso falar, xingo e tudo, enfim. Tá bem divertido. Vem assistir comigo que a aula tá perfeita. Geografia do Rio de Janeiro. Meu irmão Thiago Mendes, o papa da geografia. O cara sabe tudo. Sociologia, tem o grande Zé Carlos. Informática, Paulo Daniel. Caraca, as lives dele estão sempre em movimento. Pô, sucesso aqui, olha. Pô, lei de trânsito, o grande mestre Felipe, sabe tudo, trabalha na área. E redação é com o Léo também. Toda essa galera incrível tá aqui para você num curso que tá completo no Hotmart. Marconi, mas eu estudo no presencial porque no presencial eu tenho disciplina. No presencial eu vou para aula. Cara, vou te falar uma coisa. Tem muita gente que tem disciplina para ir para aula, mas não tem disciplina para estudar. Se você só vai assistir a aula e não estuda em casa, você não está estudando de forma correta. Cara, se você está estudando de verdade mesmo, indo com força, se esse é teu sonho, se é isso que você quer, para pensar comigo.
Um curso online é muito melhor investimento que um curso presencial. Agora, por que você está dizendo isso? Pode me explicar? Posso. A gente vai fazer exercício, mas aguarda aqui comigo que essa parte agora quero falar isso com você. O nosso curso, ele custa R$ 490, mas estamos dando um cupom de 20% de desconto, que é esse daqui, ó, SEREIPM. Já dá um print aí nesta palavra aí. Você vai usar esse cupom e vai pagar R$ 392. Como é pelo Hotmart, você pode dividir pelo cartão de crédito, pode pagar em boleto, pode pagar da forma que você quiser. Mas enfim, você pode dividir se você quiser, tá? Só pra você ver. E aí o que acontece? Você vai pegar o curso, vai pagar, vai dividir. Vamos supor que você divida ele em 5 parcelas. Você vai pagar 5 parcelas de 60... de historiador ruim fazendo conta, né? De 70 e pouco, né? Você vai pagar 5... Calma aí, vamos fazer essa conta aqui agora. Calma aí. Ó, vamos fazer esta conta aqui agora. Ó, nós temos 392 dividido por 5. Você vai pagar 5 parcelas de R$ 78, quase R$ 80. Qual curso presencial? Um curso presencial você paga muito mais caro. Já começa com isso. Aqui você vê a aula, você volta, você dá pause, você assiste. Um conteúdo que você sabe mais, você pode botar a velocidade acelerada, você pode assistir a mesma aula quantas vezes você quiser. Ah, Marconi, mas no curso presencial eu posso tirar a dúvida com o professor a hora que eu quiser. Aqui também, embaixo de todas as aulas da nossa plataforma Hotmart, tem perguntas, entendeu? Então você pode vir ali, pode fazer uma pergunta, pode falar. Eu tenho vários alunos que mandam pergunta, eu já respondi, textão, gente que comenta, gente que elogia. Então, ou seja, cara, o curso tá perfeito para você. Você pode tirar dúvida a hora que você quiser. Ah, Marconi, mas se mudar alguma coisa no edital, porque ainda não saiu ainda o edital da PM, e se acrescentar mais 100 anos de história do Brasil? Eu me comprometo a colocar as aulas lá. Ah, se aparecer história geral, eu coloco a aula lá. O que a gente está fazendo? A gente está vendendo o curso com base nas aulas que a gente já deu nos últimos editais, que foi igualzinho. E você já vai se preparando. Porque, cara, quando sair o edital, vai ser uma correria de gente se inscrevendo nesse curso, em cursos presenciais, só que vai ter 3 meses para estudar. Quem vai passar mesmo já está construindo o sonho desde agora. Pô, você está assistindo essa live comigo hoje. Vale muito a pena você comprar esse curso e assistir com a gente. Compra o curso, você não vai se arrepender, tenha certeza disso. Eu e toda essa galera aqui incrível vamos estar ali te ajudando, te auxiliando. É teu sonho, cara, é teu sonho. Faz um esforçozinho, se concentra, fala com a esposa, fala com o marido, entendeu? Repara um horário, estuda essa aula aí quando você estiver indo pro trabalho, cara, dá pra ver pelo celular, entendeu? Não tem essa desculpa de falta de tempo, não. Vem estudar, é teu sonho. Quer ser policial? Vem com a gente. Tem um link aqui embaixo, olha. Só você entrar nesse link aqui, clicar, escolher o modo, vem estudar com a gente. Todas as aulas são boas como essa que você tá tendo aqui agora. Eu garanto. Beleza? Vamos fazer exercício então? Então, bora lá. Questão número 1. Bora lá comigo? Então, bora lá. Eu quero vocês aqui dizendo o gabarito, hein? Ó, quero todo mundo aqui dizendo o gabarito, hein? Eu vou ler e vocês vão dizer o gabarito comigo. 1. Observe a charge. Charge vem da palavra francesa carga, beleza? De Bordalo Pinheiro, publicada em O Mosquito, é o nome do jornal, em 1875. Eu olho aqui, eu tenho imperador com a mãozinha. Olho para o lado direito, eu tenho o Papa dando uma porrada na mão do imperador. O que aconteceu no segundo reinado para que o Papa ficasse puto com o imperador? Ela expressa, letra A. Quando você for fazer uma questão, pega papel e caneta que a gente vai conversando junto com a questão, tá? A punição exemplar do Papa ao regente do trono. Porra, Dom Pedro é imperador, não é regente. Então essa questão tá errada. Você vai botar um menuzinho aqui. B. O ressentimento do clero católico contra o imperador. Tá maneiro, vamos ler. Que resolveu por fim a união igreja-estado. Não foi o imperador que resolveu por fim. Quem resolveu por fim foram o próprio clero, ou seja, a própria igreja. Não pode ser essa. C. Atitude de fraqueza de Dom Pedro II perante o representante máximo da igreja, que obrigou a renunciar definitivamente o direito de exercer o padroado. Ou seja, o Papa obrigou o imperador Nada a ver, cara. A gente não falou sobre isso, daqui não tem nada a ver. Tá errado, tá errado. B. D. O impasse político criado pela questão religiosa. Pô, isso daqui tá maneiro. A galera já começou a botar aqui, gabarito D. D. Boa. Isso aí, bota aí, gabarito D. Que abalou a relação entre igreja e Estado. Isso é verdade. Apesar da anistia, perdão,
concedida pelo imperador aos bispos rebeldes. Gabarito é letra D. Parabéns aí todo mundo que acertou. Show de bola. Vamos para a próxima? Quem já for vendo o gabarito, já coloca, hein? Quem já for vendo o gabarito, já coloca, hein? Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. 2. Assinale a alternativa correta sobre as ideologias políticas que inspiraram as ideologias, hein? Ou seja, conjunto de ideias, que inspiraram os grupos que defenderam o fim da monarquia e a implantação da república. A. Positivismo. Teve isso? Diz aí pra mim. Teve? Teve. Você sabe que teve, né? Galera, já tá botando gabarito. Boa. Já vai fazendo aqui. Atraiu fortemente vários grupos militares. O positivismo era o projeto dos militares? Sim. Que defendiam a necessidade de um poder executivo forte? Gabarito letra A. Pode olhar as outras, pode ver, mas, meu irmão, faz igual o Ronaldinho Gaúcho, vira a cabeça e chuta, sabe? Tipo assim, ó, vira a cabeça e vlum, chuta, sem erro. 2A. 3, vem comigo. Sobre a lei do ventre livre, lembra dessa? Aquela dizia que os filhos dos escravizados eram livres. Letra A. Foi promulgada pelo imperador Dom Pedro II. Não. Ele não impôs ela. Não. Quem fez foi o Visconde do Branco. Ele era o imperador, mas ele não impôs ela. B. Essa lei encontrou forte resistência entre os senhores, visto que não previa indenização pelo fim da escravidão das crianças nascidas a partir da publicação daquela lei. Não, não é o que foca nessa lei, não. Ela não vai ter uma grande... Aqui pro senhor é cômodo, era maravilhoso, porque ele tá acalmando a população, ele tá acalmando a mãe e conseguindo um escravo até os 21 anos de idade, né? Na teoria, na prática, né? C. Institui a liberdade de todas as crianças nascidas a partir da publicação daquela lei, verdade. Mas deixava a possibilidade dessas crianças permanecerem sobre os cuidados do... Ah, cortou aqui. Cuidado do Senhor. Perfeito. Entre aspas, por que cuidado? Porque você sabe que ele está arrumando um jeito de escravizar. O gabarito da 3 é letra C. Show de bola, parabéns aí. Ou seja, tinha muita gente que não sabia do que a gente está falando hoje, mas por ter visto essa live já está pronto, já está acertando questões complexas, ok? Vamos fazer essa 4 aqui. Considere os seguintes fatos. Questão militar, a gente falou sobre isso. Questão das fronteiras, a gente não falou sobre isso. Questão religiosa, a gente falou sobre isso. Questão da cisplatina, a gente não falou sobre isso. Questão abolicionista, a gente falou sobre isso. Assinale abaixo a alternativa em que todas as proposições contribuem para o fim do império. Teve a questão militar? Sim. Teve a questão religiosa? Sim. Teve a questão abolicionista? Sim. 1, 3 e 5. 1, 3 e 5. A galera já tinha até botado o gabarito. O gabarito é letra C. Ou seja, é isso aí. Pessoal, foi um prazer imenso ter feito essa live aqui com vocês. Espero ter ajudado muito. Espero que vocês tenham gostado muito. Espero que tenha ajudado muito. Espero que esse conteúdo tenha entrado na cabeça de vocês de forma maravilhosa, deliciosa, como a história é. E quero dizer para vocês, vocês podem ficar tranquilos, daqui a 2 semanas vamos ter outra live de história maravilhosa. O próximo assunto a gente vai falar sobre Inconfidência Mineira, sobre o Grande Tiradentes. Mas até lá, cara, se você quer assistir muito mais aulas, você quer se preparar melhor, quer um curso completo, clica nesse link que tá aqui embaixo, vem estudar com a gente, tá bom? Vai ser um prazer contar com você. Vem, serei PEMERGE. Vamos lá? Ó, vou até colocar aqui pela última vez aqui para você ver. Já printa aí, você que quer entrar no curso, mas está pensando em conversar com a esposa, com o marido, é isso aí. Já printa o curso, beleza? Já printa isso daí. Usa esse cupom Serei PEMERGE para você ter o desconto, tá? Teve gente que comprou sem usar o cupom. Então, sem o cupom, você vai pagar o valor cheio. Usa o cupom nesse link que tá aqui embaixo e aí vem com a gente estudar no melhor curso, no mais completo curso para sua aprovação em Polícia Militar. Foi uma honra ter estado aqui com vocês. Obrigado por disponibilizarem o tempo. Uma ótima noite. Um abraço bem apertado. Um beijo grande. Até a próxima. Valeu, galera. Obrigado aí por todas as mensagens de carinho. Obrigado, obrigado mesmo. Fui!